Pessoal, vocês que lidam com direito sucessório, certo? Com herança, e aqueles que estão interessados em entrar nesse ramo do direito fantástico, que eu assim penso, né? E que leciono há algum tempo, advogo, escrevo, né? Nós estamos sempre atentos aos fatos atuais. Por que isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar dos chamados bens digitais e herança digital. Por que eu estou fazendo essa observação nesse vídeo? Eu trouxe aqui um agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem considerações extremamente importantes sobre a denominada herança digital. Eu não vou ler, claro, o acordo inteiro, porque eu não quero ser aqui me soar maçante, mas a ementa, que não é muito grande, vale a pena nós darmos uma analisada e uma estudada, porque eu vou fazer ao final um link com o projeto de reforma do Código Civil, que trata de bens digitais, tem um capítulo para isso, e também trata aí da questão da herança digital. Vejam só, inventário, herança digital, bens existenciais digitais, bens digitais existenciais, desbloqueio de acesso Apple pertencente ao decujus, pedido de acesso às informações pessoais do falecido, acervo fotográfico e correspondências guardados em nuvem, indeferimento. Agora vejam a fundamentação. Violação ao direito da personalidade e da imagem do falecido, proteção à intimidade e à vida privada do decujus, autonomia existencial, necessidade de garantia. Agora vamos ver qual é o fundamento do relator para esta questão, certo? De resguardo e proteção da intimidade e da vida privada do decujus. Vejam só. A Constituição Federal consagrou em seu artigo 5º a proteção constitucional ao direito à intimidade, entre parênteses. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. É o inciso 10 do artigo 5º, direito fundamental. Pois bem, a herança defere-se como um todo unitário, o que inclui não só o patrimônio material do falecido, como também o imaterial, em que estão inseridos os bens digitais de vultuosa valorização econômica. Anotem, valorização econômica, denominada pela doutrina de herança digital, desde que tenha um valor econômico. O relator, na mesma frase, utiliza valoração econômica vultuosa e depois valor econômico em relação à herança digital. Seguimos. Os bens digitais patrimoniais poderiam ser, assim, objeto de sucessão, ser arrolados no inventário para o quê? Que se opere, então, a transmissão causa-mortes, enquanto em relação aos bens digitais existenciais, e aí ele abre parênteses, fotos, arquivos, vídeos e outros guardados em nuvem com senha, não seria possível dispensar tal tratamento, por se tratarem de questões vinculadas aos direitos da personalidade, intransmissíveis e de caráter eminentemente pessoal do falecido. Então, o relator faz uma distinção entre bens digitais patrimoniais, ok, objeto de sucessão, e bens digitais existenciais, estes, certo, indeferido aqui o pedido de sucessão. Por que, professor, esses bens digitais existenciais como fotos, arquivos, certo, seriam indeferida a sucessão? Porque o relator diz o seguinte: eventual transmissão sucessória de acervos digitais particulares poderá acarretar a violação dos direitos da personalidade, que são, via de regra, intransmissíveis e se perpetuam mesmo após a morte do sujeito. Então nós temos uma diferença de bens digitais patrimoniais, bens digitais existenciais e proteção dos direitos da personalidade da pessoa falecida. Vocês entenderam, né? Mesmo falecida, esses direitos da personalidade, neste caso aqui julgado, em termos de herança digital, se projetam para além da vida. E aí segue o relator. A autorização judicial para o acesso às informações privadas do usuário falecido deve ser concedida apenas nas hipóteses em que houver relevância econômica a justificar o acesso aos dados mantidos como sigilosos pelo próprio interessado através de senha ou biometria, sem qualquer menção à possibilidade de sucessão ou compartilhamento. Acesso é uma situação,
Sucessão e compartilhamento, outra. Isto que não pode, segundo o relator. E aí segue. Os dados pessoais do decújo são merecedores de proteção jurídica no âmbito da internet. Se o falecido quisesse, segue o voto, que outras pessoas vivas tivessem acesso a seu acervo fotográfico, disponível apenas em nuvem digital, teria compartilhado, impresso, feito backup ou realizado o salvamento em algum lugar de livre acesso por terceiros sem senha, repassado ou anotado a mesma em algum lugar. E aí finaliza. Deve-se considerar a vontade manifestada pelo usuário em vida a respeito do destino dos conteúdos inseridos por ele na rede social, no que for compatível com o ordenamento jurídico interno e com os termos de uso dos provedores, como forma de consagração de sua autonomia existencial. Na ausência de exposição de vontade, devem ser aplicadas as previsões contidas nos termos dos usos dos provedores. Vocês viram que interessante isso aqui, né? Então, o que pode ser objeto de sucessão, o que não pode, o que é herança digital, o que é um bem jurídico patrimonial de relevado valor de conteúdo econômico, o que é um bem jurídico existencial, o que é a presunção da atividade da pessoa em vida, por que então não disponibilizou isso para um terceiro, por que não deu a senha? Vocês estão entendendo o que significa então essa questão de bens digitais e direito sucessório? Eu sugiro que vocês deem uma lida nesse acórdão aqui, ele é muito interessante, né? Porque agora nós vamos fazer um link com o quê? Com o projeto de reforma do Código Civil. Vejam a redação do artigo 1791-A. Diz o seguinte: os bens digitais do falecido de valor economicamente apreciável compreendem a sua herança. E aí o parágrafo 1º nos define o que são bens digitais. Compreende-se como bens digitais o patrimônio intangível do falecido, abrangendo, entre outros, então aqui nós temos, ao que tudo indica, um rol exemplificativo e não taxativo, entre outros, então, senhas, dados financeiros, perfis de redes sociais, contas, arquivos de conversas, vídeos e fotos, arquivos de outra natureza, pontuação em programas de recompensa ou incentivo e qualquer conteúdo de natureza econômica armazenado ou acumulado em ambiente virtual de titularidade do autor da herança. E aí vem o parágrafo 2º. Os direitos da personalidade e a eficácia civil dos direitos que se projetam após a morte e não possuem conteúdo econômico, tais como, e aí um novo rol exemplificativo, tais como a privacidade, a intimidade, a imagem, o nome, a honra e os dados pessoais, entre outros, observarão o disposto em lei especial e no capítulo 2 do título 1 do livro 1 da parte geral, bem como no livro de Direito Civil Digital. Nós temos na reforma um livro chamado Direito Civil Digital. E aí entra em cena o parágrafo 3º do artigo 1791-A do projeto de reforma, que diz o seguinte: são nulas de pleno direito quaisquer cláusulas contratuais voltadas a restringir os poderes da pessoa de dispor sobre os próprios dados, salvo aqueles que, por sua natureza, estrutura e função, tiverem limites de uso, de fruição ou disposição. E aí, pessoal, o 1791-B, salvo expressa disposição de última vontade e preservado o sigilo das comunicações, as mensagens privadas do autor da herança, difundidas ou armazenadas em ambiente virtual, não podem ser acessadas por seus herdeiros. Então, nós temos aí, né, uma regulação do direito digital, da herança digital, no projeto de reforma do Código Civil de 2002,
e já podemos aí ver também no acórdão que eu comentei com vocês a ementa, a riqueza do tema que atualmente se encontra aí, certo? Tanto no foro como já no projeto. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem comentar, se vocês puderem fazer a inscrição no meu canal no YouTube e lá no perfil do Instagram também, que esse vídeo está divulgado, e eu agradeço a vocês. Nos encontramos no próximo vídeo, certo? Muito obrigado e até lá.